Amém. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Juízes, capítulo 1. Versículo de 1 a 7. Amém? Vamos lá? Diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. E em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e prendendo-o, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E levaram a Jerusalém, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Pode sentar, por favor. Essa palavra que o Senhor me deu é uma palavra que ela vai servir como uma preparação para essa série de ministrações que o Senhor nos direcionou para o mês de agosto. Essa ministração o Senhor me deu esses dias, mas ela primeiro falou muito forte no meu coração, porque ela fala de uma atitude de um rei que aprisionava outros reis. Mas antes de entrar nesse conteúdo aqui, que é o tema da nossa ministração, que é a identidade e equilíbrio do cristão, eu quero contar um pouco da história do povo de Israel, até o livro de Juízes. Vai ser breve. Mas o povo de Israel, ele estava cativo no Egito. Acho que todos conhecem essa parte da história. Estava cativo, estavam lá presos há 400 anos aproximadamente, e o Senhor envia Moisés para que leve o povo a ser liberto. O povo foi liberto, depois de passar por aquelas situações todas, as pragas do Egito e tal, e quando atravessaram o Mar Vermelho, chegaram então num deserto. Porém, aquela caminhada no deserto era algo para ser pouco tempo, um tempo curto. Mas pelo povo ser um povo que murmurava, não se alegrava, não se agradava das coisas que o Senhor estava entregando, o cuidado que o Senhor estava tendo com eles, eles murmuravam. Aquela caminhada que era para ser curta durou 40 anos, para chegar até então na terra prometida. Aqueles homens e mulheres, adultos, idosos, que saíram do Egito, não conseguiram entrar na terra prometida, porque ficaram mortos pelo deserto. Daquela geração que saiu do Egito, somente Caleb e Josué conseguiram entrar na terra prometida. E os filhos daquela geração também conseguiram entrar. Porém, aqueles que saíram e murmuraram, ficaram ao longo do caminho, não herdaram a terra prometida. E quando esses homens conseguiram até então entrar na terra prometida, como o povo de Israel vinha uma sequência de falhas, de uma oscilação na presença de Deus, ainda assim, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Ele entregou na mão daquele povo a tão sonhada terra prometida. Eles cometeram outra falha. Eles não a ocuparam na sua totalidade. Eles ocuparam alguns pontos daquele lugar, permitindo que povos inimigos de Deus permanecessem ocupando algumas regiões.
Essa região da Terra Prometida hoje, atualmente é Israel, Palestina, Líbano e Jordão. Quer dizer, Israel, Palestina, Líbano e Jordão. Ainda até os dias de hoje, não foi ocupada na sua totalidade. Uma promessa de Deus não foi ocupada. O Senhor entregou, mas o povo não recebeu. Por que não recebeu? Porque não soube entender o propósito que o Senhor tinha para eles. E ocuparam aquele lugar, porém, novamente cometeram outra falha. Conforme eles iam avançando, ao invés de lutar para tirar os povos inimigos que estavam lá, eles começavam a interagir, se envolver com aqueles povos. E ali começaram a se casar com pessoas daquela comunidade, daquelas tribos, começaram a adorar os deuses dos inimigos, começaram a viver no modelo de vida que aquele povo já vinha vivendo naquele lugar. Deixaram de adorar o nosso Deus para adorar outros deuses com D minúsculo. E, consequentemente, se tornaram cativos, escravos daqueles povos que habitavam naquele lugar. Aí, novamente, eles clamam ao Senhor, pedem para que o Senhor envie novamente libertação para eles. Aí entramos, então, no livro de Juízes. O Senhor escolhe 13 improváveis, 12 homens e uma mulher, para ser enviado para aquele povo, para trazer libertação. E a primeira grande batalha, a primeira grande ocupação vem através desse texto que eu li para vocês. A tribo de Judá e a tribo de Simeão. Venceram os cananeus e os ferezeus. Aí agora a gente vai entrar na principal ministração desta noite. Em uma das batalhas, em Bezeque, encontraram um rei chamado Adoni-Bezeque. Era um rei que tinha como atitude não matar o rei inimigo, o rei derrotado. Ele cortava os polegares das mãos e os dedões do pé. Qual que era o propósito dele? Não permitir que aqueles reis voltassem a lutar, não conseguissem manusear uma espada, não conseguissem impulsionar o teu corpo. Por que isso? Porque o dedo da mão, ele representa, esse dedo, gente, numa mão, temos vários movimentos na mão. Eu imagino quando eu falei isso, muita gente mexeu no dedão do pé, né? A gente sempre tem esse hábito, quando você está num lugar, você dá aquela mexidinha para ver se está tudo bem, quando você está em pé, você dá aquela balançada, você equilibra com o dedão. Então, o dedão do pé, a função dele é 40% de toda a ação do pé. 40%, só o dedão. 60% está distribuído no resto do pé. Da mão, 50% de uma mão. 50% da mão é a responsabilidade do dedão. Serve como uma pinça. Uma vez eu participei de um treinamento numa empresa, era um treinamento de segurança do trabalho, e eles imobilizaram o dedão de todos os funcionários, para que a gente entendesse a importância de usar um equipamento de segurança. Depois que eles fizeram isso, eles falaram: agora vocês podem abrir o botão da sua blusa e fechar novamente. Ninguém conseguia fazer. É praticamente impossível. Eu não consegui. Mas para mostrar a importância que tem cada membro do nosso corpo. Mas nessa ministração, quando aquele rei, Adoni-Bezeque, amputava, mutilava o rei inimigo, o rei a quem ele havia vencido, a intenção dele era tornar aquele rei, além de escravo, impossibilitado de reagir. E para isso o rei fazia o quê? O rei vencido ficava debaixo da mesa dele, se alimentando de migalhas que caía da mesa. E ele fez isso com 70 reis. E ele fala aqui na leitura o quê? Da mesma forma que ele fez com 70 reis, o Senhor fez com ele. Ele morreu da mesma forma. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, o polegar, qual uma das principais funções? Eu diria que
é 50%, mas nós temos uma outra função muito importante para o nosso polegar, que é a nossa digital. A nossa digital representa o que para nós? A nossa identidade, quem nós somos. Trazendo isso para um plano espiritual, representa para nós a identidade de Cristo. Quem nós somos como povo de Deus. Quem nós somos quando estamos aqui nessa terra prometida. Eu estou comparando a igreja com uma terra prometida, mas a sua casa também é a tua terra prometida, que você tem promessa de ter um lar. O seu casamento, a tua família é uma terra prometida. Você que está solteiro, tem uma promessa do Senhor para te unir com alguém. Ele me deu essa promessa. Uma vez cheguei da faculdade cansado, estava sozinho. O Senhor falou para mim na noite que Ele levantaria uma varoa para mim. E eu fui muito abençoado com a minha linda esposa. Está aqui na frente, né? Não posso falar muito não, que ela não gosta. Não posso nem fazer brincadeira. Mas o Senhor tem promessa para todos nós vivermos em família. E eu entendo que isso para nós, eu gosto muito de falar de promessa. Porque promessa gera esperança, gera expectativa. Nós começamos a acreditar que algo novo está por vir. Independente do tempo, independente da idade, algo novo do Senhor está por vir para nós. Mas para isso nós precisamos manter a nossa identidade e o nosso equilíbrio em Cristo. Entendendo que Ele é aquele que veio por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. A cruz está vazia, olha que máximo isso, a cruz está vazia. Ele venceu a morte, quem mais venceu a morte? Quantos líderes pelo mundo hoje estão ainda, os restos mortais estão lá no mesmo lugar? O de Jesus está onde? Nos preparando para nos receber. Eu diria um pouco mais, eu gosto de ser ousado naquilo que eu falo. Jesus já tem andado no nosso meio. Você consegue acreditar nisso, gente? Aí fala assim, espiritualmente sim, eu estou falando materialmente. Eu ouvi um testemunho de um missionário, tem até um outro, mas eu não estou lembrando ele por completo, eu vou contar só um que eu sei. Um grupo de missionários ministrando para um grupo de muçulmanos, foram fazer um cinema no deserto, e quando eles passavam um filme contando a história de Jesus, começou aquele movimento, o povo começou a ficar alvoroçado, e o intérprete foi e procurou saber o que estava acontecendo, e os missionários perguntaram para o intérprete o que está acontecendo. Eles falaram, não, eles estão dizendo que aquele homem que está no filme, algumas semanas atrás, passou por aqui falando dele para nós. Ficaram em silêncio, né? Porque talvez você fale, que isso? Jesus falou que um dia ele vai voltar. Eu creio que Jesus já está no nosso meio, fazendo o que muitos de nós não estamos fazendo, que é falar do amor dele. Silêncio, só dá para ouvir o barulho do ar. E quando nós falamos, amados, de identidade de Cristo, é fazer o que Ele veio fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o inimigo tem feito o quê? O inimigo tem causado, pode passar o próximo, por favor? O que eu chamei de mutilação espiritual. O inimigo tem lançado na mente das pessoas uma condição de uma incapacidade de ser um servo semelhante a Jesus Cristo, se achando numa condição inferior, aceitando uma condição inferior, sendo que o Senhor tem muito mais para entregar para nós, e aceitamos viver abaixo da média, porque o inimigo tem lançado no ouvido de muitas pessoas que basta permanecer dentro da igreja, talvez convivendo com o pecado, aquele pecado de estimação, aquele pecado que você mantém, só você sabe dele. E o diabo também sabe. Aí você pensa assim, não, que isso? É só um pecadinho, não preciso me libertar disso não.
porque o inimigo já está mutilando a tua vida espiritual. Você não consegue acreditar que precisa de algo além disso. Trazendo para as promessas de Deus agora, talvez você esteja vivendo, aceitando pouco, porque você está assumindo que você não merece nada além do que você já tem. O diabo hoje, ele não quer tirar pessoas da igreja, ele quer manter as pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente, ou doentes espiritualmente. E uma pessoa doente espiritualmente, ele consegue contaminar outras pessoas. Quando ele murmura, que foi assim que o povo de Israel caiu lá no deserto, murmurando, reclamando, falando da igreja, falando da vida espiritual, sendo referência para as pessoas que querem conhecer Jesus. Mas o Senhor tem para nós, amados, algo muito além do que a gente está vivendo. Quando eu falo para nós, porque eu me incluo nessa conta também. Se eu deixar, eu não me sinto motivado. Eu busco no Senhor motivação, inspiração todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ah, mas você é pastor, você tem que estar... Não, antes de ser pastor já era assim. Eu sempre fui apaixonado pelo reino, apaixonado por vidas. E é o que o Senhor tem para nós, sermos apaixonados por vidas, porque se eu quero ter a identidade de Cristo, eu preciso viver apaixonado por vidas. Amém, povo de Deus? Amém. Oh, glória. Aí depois vem, como que eu sinto que eu estou mutilado espiritualmente? Quando eu não quero ler a Bíblia, porque qual que é a espada do crente? Ou melhor, do cristão? A Bíblia, não é a Bíblia? Se eu perco, vamos levar assim pelo lado agora físico, né? Se eu não tenho o dedão, eu não conseguiria manusear a Bíblia. Agora, se eu não tenho o dedão espiritual, eu não quero ler a Bíblia. Eu não tenho desejo pela Bíblia, pela palavra. Eu vivo de pregações. Eu vivo de pregações nas redes sociais. Coloco lá um podcast lá com um pastor que está bombando nas redes sociais. Começo a ouvir e vou me alimentando disso, mas eu vou ouvindo do que me entregam. Eu não vivo da comunhão com o Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Faz sentido? Eu preciso avaliar minha vida, como que está a minha vida? Eu estou vivendo morno, ou estou vivendo quente, ou estou vivendo frio? Viver morno é pior do que viver frio. Palavra dura, mas infelizmente parece que eu venho aqui só para trazer palavra dura. Amados, eu prefiro ouvir palavra dura do que ouvir palavra que me elogie e tape meus olhos para as coisas que o Senhor quer me mostrar. Eu prefiro ter feedbacks de exortação de elogios. Isso que eu estou falando para vocês pode talvez não fazer sentido agora, mas na hora que o inimigo botar um banquete na tua frente, você vai entender a importância dessa ministração de hoje. Eu vi agora há pouco uma postagem no Instagram de um cantor evangélico que está tocando na noite. E ele é um cara que defendia ter vários tipos de músicas sendo tocadas até no altar do Senhor. Ele permitiu que o mundo entrasse na vida dele. Não estou aqui criticando ninguém não, não estou sendo juiz não. Eu só estou pegando um testemunho que nós estamos vendo, porque se eu tivesse algo assim, eu falaria para vocês agora. Então, perder a comunhão com Deus é o quê? Deixar de ler a Bíblia, deixar de ter uma devocional, deixar de orar. As pessoas estão precisando, eu entendo que as pessoas estão precisando disso. Eu comecei a fazer um videozinho simples, gente. Eu deixo minhas filhas na escola. Quando eu deixo a última filha na escola, que é no Salesiano, eu paro na esquina, antes de entrar para a direção do meu bairro, eu paro ali, coloco o videozinho, o celular no painel do carro, faço um vídeo ali. Antes eu fazia dirigindo, né? Botava, é legal, parece que você está conversando com alguém. Aí minha esposa falou assim, cara, que isso, rapaz? Você está fazendo um vídeo dirigindo? Fica chato você fazer um negócio dele. Eu falei, nossa, é verdade mesmo, né? Apesar que parecia que eu estava conversando com alguém do meu lado. Aí um dia eu deixei de fazer, uma pessoa mandou mensagem, tio Carlos, cadê o vídeo? Eu falei, poxa, olha, eu achei que... Sabe quando você não dá importância para algo que você está fazendo?
aquele vídeo não era a criação do tio Carlos, era uma direção de Deus para atender a vida de várias pessoas. Outro ponto que eu tenho que acelerar aqui por favor, falta de equilíbrio emocional. Quando eu falo de falta de equilíbrio emocional, é o que a gente tem visto muito hoje acontecer nas igrejas, que é a oscilação, como já acontecia com o povo de Israel. Um dia eles estavam bem espiritualmente, outro dia eles estavam mal, outro dia eles estavam com aliança com Deus, outro dia eles estavam fazendo aliança com o inimigo, outro dia eles estavam adorando a Deus, outro dia eles estavam adorando a uma estátua, uma imagem de qualquer outra coisa que eram criados, que o inimigo colocava na frente deles. Essa falta de equilíbrio, essa falta de constância na presença do Senhor, está atrelada a muita coisa, como, por exemplo, ter uma constância na casa do Pai. Hoje existe uma linha no meio cristão que é o desigrejado. Já ouviram falar disso, desigrejado? São pessoas hoje que acham que ela pode ter uma vida com Deus somente dentro de casa. Gente, não é bom você estar dentro de uma igreja, você receber a oração de alguém, você estar sentado ali, o Senhor mandar alguém falar com você. Você dentro de casa, você consegue ter vida com Deus, mas você tende a esfriar espiritualmente. É igual uma brasa que está dentro de uma fogueira e você tira aquela brasa que está viva, emitindo calor, você tira ela da fogueira, coloca ela do lado da fogueira, ela vai ficando escura, vai perdendo calor, até que ela vire carvão. Quando você volta com aquela brasa para dentro da fogueira, aquele carvão para dentro da fogueira, ela vira brasa novamente. É assim a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar na casa do Pai. Nós precisamos estar dentro dessa terra prometida aqui, que para nós, da Catedral Emanuel, é um templo que Ele preparou para nós, que eu creio que está vindo algo muito maior por aí. Amém, gente? Que nós temos uma missão. A nossa missão é ganhar Jesus, a nossa missão é ganhar Resende para Jesus. Jesus já nos ganhou, mas nós temos a missão de avançar sobre essa cidade. Nossa, vocês estão muito desanimados. Nós temos uma missão que é ganhar Resende para Jesus. Opa, agora vamos ganhar. Então, gente, essa oscilação não pode permanecer. Peça ao Senhor que mostre o que está te enfraquecendo. De repente é uma música que você está ouvindo. Eu sou muito influenciado por música. Esse louvor que foi ministrado aqui, gente, eu quase saí do banco aqui. Sabe o que eu fiz? Nós fizemos, né? Não é ideia só minha, não. No Encontro com Deus dos Adolescentes, gente. O Senhor deu uma direção de fazer algo que eu vou repetir em tudo agora. Eu vou arrumar uma dessa só para mim. Eu comprei aquela máscara que usa para dormir, aquela venda, né? Toda vez que íamos adorar o Senhor, gente, bota a venda. Precisa de ver que adoração linda, porque eles não se importavam quem estava do lado. Era só o Senhor, que eles estavam com os olhos fechados, eles estavam visualizando Jesus, cara. Olha que maravilha isso. Eu aprendi isso, o pastor Rodrigo contou um testemunho de um pastor, que na igreja dele, ele colocava uma caixa de papelão na cabeça durante o louvor. Ele era visto como um pastor louco, mas ele fazia isso para que ele conseguisse dar total atenção ao Senhor durante a adoração. E o Senhor me fez vir à memória, eu conversei com a equipe, o pessoal gostou, compramos as máscaras, eles usaram no encontro com Deus, e foi um momento maravilhoso. Não posso entrar em detalhe, porque a gente vai repetir, e o que acontece no encontro, fica no encontro, não é verdade? E por fim, gente, nós temos o quê? Pode passar? Deus de promessas e restauração. Você tem um Deus de promessa? Então você tem um Deus de restauração também. Da mesma forma que o Senhor restaurou o povo de Israel por diversas vezes, Ele tem restaurado a nossa vida também por diversas vezes. Vou ler, olha que texto, olha que palavra maravilhosa, gente. 2 Crônicas 7:14. Projeta, por favor, aí, filho. É filho mesmo. Diz assim: se o meu povo, olha que maravilha, gente, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia!
É disso que eu estou falando, gente. É restauração genuína e verdadeira. Ele vai curar a nossa terra prometida, nosso coração, a nossa mente. Essa série de ministração que está vindo é para isso, para curar a nossa mente, nos libertar de frases assassinas que foram ditas lá na nossa infância, como a Ludmila falou aqui durante o louvor. Frases que foram ditas e que a gente não consegue acreditar que podemos muito mais do que já temos recebido do nosso Deus. Esse dedo aí, ó, que lá atrás era mutilado, não é só para fazer um joinha e curtir o que está nas redes sociais, não. Ele é para mostrar que nós temos a identidade de Cristo. Nós somos muito mais do que nós mesmos acreditamos ser. Quando eu falei de juízes, eram homens improváveis, como o tio Carlos era, ou é ainda. Tem hora que vem desafio que eu fico assim, meu Deus, para mim, Senhor. O Senhor fala, é para você, filho. Na hora que a irmã sentou do meu lado ali, eu estava questionando isso. Senhor, é comigo mesmo, pai? Quando ele falou que era, eu senti o coração até acelerar. Eu achei até que era a ansiedade que eu estava tendo. E a irmã sentou na hora e falou comigo. Hoje, logo pela manhã, tomei uma escovada do Senhor. Eu gosto de contar isso para vocês, para mostrar que eu falho também. Mas eu não desisto do meu propósito. A minha esposa foi buscar a minha filha mais velha lá em Piraí. Ela estava participando de uma missão da igreja metodista lá. E ela foi com a Valentina. Só que a minha esposa, eu tenho que assumir aqui perante todos e perante ela, que ela dirige muito melhor do que eu. As filhas sempre falam isso. Mas, como pai, como sacerdote do lar, eu fiquei preocupado. Falei, pô, já está indo sozinha, pegar a estrada. Eu clamei ontem ao Senhor, orei. Acordei hoje, 5:30 da manhã, não conseguia dormir, fui para a sala, orei. Falei, Senhor, cuida delas, Pai. Eu não vou estar no carro. Para que eu falei? O Senhor falou para mim assim, olha que o Senhor falou para mim, gente. Ele trouxe à memória coisa que Ele me falou há 19 anos atrás. Quando a minha filha mais velha nasceu, Ele falou assim, ela representa a promessa que eu tenho para a tua vida. A Valentina representa a aliança que eu tenho com você. Eu quebrei a promessa e a aliança com você, então não preciso de você no carro. Eu estou com elas no carro. E quando elas chegaram já tarde, ele falou assim, eu cuidei delas para você. Enquanto você pregava a minha palavra, eu cuidei delas para você. Eu fiz como Gideão. Eu questionei o poder de Deus. Provavelmente, você faça isso em algum momento, sentindo medo ou insegurança, porque somos improváveis. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está dizendo para nós assim, amados, eu tenho grandes promessas, grandes ações na tua vida, se você falar assim, eis-me aqui, usa-me, estou aqui, porque o Senhor me chamou para estar. Você não veio aqui hoje aleatório, vou lá cumprir o culto de domingo para minha semana ser abençoada. Quando eu frequentava uma outra denominação, eu pensava assim, vou lá domingo à noite para a semana ser boa. Ou eu ia no domingo de manhã logo cedo para poder ficar livre. Você veio porque tem um propósito para você estar aqui. Amém, gente? E para finalizar, João 10:10 diz assim, olha o que Jesus fala. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A irmãzinha está ali, que falou comigo, está ali. Em abundância. Isso não quer dizer que é pouquinho não, gente. Nem um pingado não, nem uma gotinha de ação de Deus, nem uma gotinha de milagre não. É abundância, é transbordante. É muito mais do que esperamos.
Nós temos que pensar nas coisas do alto. As coisas materiais, elas são consequências das nossas decisões, quando nós entregamos a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor. E para fechar, por favor, a conclusão, o resumo, né? Primeiro ali, mutilação espiritual. Segundo, falta de equilíbrio emocional. E terceiro, Deus de promessa e restauração. Você acha que tem alguma mutilação na tua vida espiritual? Você hoje está na igreja, como que está seu nível de vida com Deus? Se você fosse dar uma nota para a sua vida espiritual hoje, qual nota você daria? Não preciso saber não, é você e o Espírito Santo, sabe por quê? Ele vai visitar você agora. Louvor, por gentileza, pode vir. Durante essa ministração, você vai ser visitado onde você está. Você crê nisso, gente? Opa, você crê nisso aí? Ou você vai duvidar? Não, que isso, o Espírito Santo falar comigo, ele vai falar com você, ele vai trazer à memória aquilo que tem trago insegurança para você, aquilo que tem te trago medo, aquilo que te faz viver mutilado espiritualmente, aquilo que te faz viver oscilando espiritualmente, você não consegue ter uma constância. O Senhor vai trazer a memória para você agora. E durante essa ministração, eu desafio você a vir aqui na frente, no altar, apresentar aqui ao Senhor aquilo que você quer que restaure na tua vida. Amados, nós vamos avançar sobre essa cidade, mas a nossa mente tem que ser a primeira pessoa a acreditar no potencial que o Senhor nos deu. Amém, gente? Então feche seus olhinhos agora. Os olhinhos, fala igual que fala com adolescente, gente, é assim mesmo. Vou te chamar de zoiudo, né? Senhor Deus, eu te peço que visite agora cada coração aqui, Pai. Cada coração possa ser visitado pelo Senhor. Senhor, eu te peço que o Espírito Santo vá até eles agora. Traga à memória aquilo que tem bloqueado a mente, aquilo que tem impedido a eles de avançar, Senhor. Aquilo que tem feito com que o inimigo toque na vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, amém.